Ah, minha filha, tem dias que a gente nunca esquece. Dias que ficam marcados na alma feito ferro em gado. O meu foi numa tarde abafada de novembro. O céu carregado, como se Deus já soubesse o que ia acontecer. Eu estava no terreiro, lavando roupa no tanque de pedra, enquanto os meninos, Tião e Paulinho, brincavam com uma bola de meia. Tião tinha 8 anos, Paulinho só 5. 2 anjinhos de dente torto e pé sujo, que corriam descalços rindo da vida. E eu ali, com a barra da saia molhada e o coração cheio de amor por eles. Meu marido, Agenor, saiu cedo naquele dia. Disse que ia resolver umas pendências com um tal de Coronel Assunção, um fazendeiro da região que mexia com boi e política. Agenor era seco, duro, daquele tipo de homem que acha que carinho é fraqueza. Nunca me bateu, mas doía mesmo era a frieza. A gente dividia o mesmo teto, mas não o mesmo mundo. Ele gostava de dinheiro, de poder, de aparecer nas rodas de conversa. Eu só queria criar meus filhos em paz. Quando a caminhonete chegou levantando poeira no fim da tarde, senti um aperto no peito. Era como se meu corpo soubesse, antes da mente entender, que alguma coisa estava errada. Agenor desceu do carro junto com um homem gordo, com chapéu de couro e sorriso de cobra. Era o tal do coronel. Falaram pouco, cochicharam perto da porteira, olharam para os meninos. Tião até parou de brincar e veio na minha direção, desconfiado. Paulinho ficou parado, chupando o dedo, sem entender nada. Vai buscar as trouxinhas deles. Agenor me mandou sem nem olhar nos meus olhos. Que história é essa, Agenor? Perguntei já com a garganta seca. Ele respondeu com aquele tom que gelava até o sangue. Eles vão com o coronel. Vão ter uma vida melhor do que essa aqui. Eu ri de nervoso. Cê tá brincando comigo? Nossos filhos, Agenor. Nossos filhos. Mas ele não estava brincando. O coronel abriu a porta da caminhonete. 2 peões desceram para pegar os meninos. Tião tentou correr para mim. Paulinho começou a chorar. Eu me joguei na frente deles, gritando, implorando, batendo no peito do Agenor como uma louca. Não! Pelo amor de Deus, não! Mas fui puxada para trás por um dos peões. Caí de joelhos na poeira, com a roupa suja de sabão e o coração despedaçado. Vi meus filhos sendo colocados na caminhonete, gritando por mim. O mais velho urrava. Mãe! 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 Paulinho nem falava, só chorava com os bracinhos estendidos. E eu fiquei ali, paralisada, esfarelada, sem forças nem para levantar. A caminhonete foi embora, sumindo na estrada de terra. O barulho do motor ecoando na minha cabeça como um martelo. Agenor entrou em casa como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei lá fora, até o sol se pôr, até a noite cair, até o pranto virar soluço seco. Naquela noite não comi, não dormi, não respirei direito. Sentei no chão do quarto dos meninos e abracei os travesseiros, cheirando ainda a leite e suor de criança. Senti o silêncio da casa gritar nos meus ouvidos. Eles se foram, eles me foram arrancados. No outro dia fui atrás. Fui na delegacia, na prefeitura, procurei até padre. Contei o que aconteceu, pedi ajuda. Mas ninguém quis mexer com o tal do coronel. E Agenor, aquele miserável, espalhou que os meninos tinham ido estudar com parentes no sul. Disse que eu estava perturbada, com mania de perseguição. E sabe o que foi pior? Teve gente que acreditou. Passei meses andando feito alma penada, com a cara inchada de chorar. Até minha mãe disse para eu aceitar a vontade de Deus. Mas aquilo não era vontade divina, não. Aquilo era maldade de homem. E o Agenor seguiu a vida. Ia pra feira, tomava pinga com os amigos, sorria com aquele mesmo sorriso seco de sempre. Nunca mais tocou no nome dos meninos. Nunca mais. Como se eles tivessem evaporado.
como se nunca tivessem existido. Mas eu lembrava deles todo santo dia. Cada riso, cada bronca, cada história. Lembrava do cheiro do cabelinho suado, das perguntas bobas na hora de dormir, do abraço apertado. E prometi para mim mesma: se um dia Deus me desse o milagre de reencontrar meus filhos, eu ia contar para eles toda a verdade. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse nesse mundo. Só não sabia que esse dia ia chegar. E que quando chegasse, viria carregado de raiva, ódio e sede de vingança. Sabe, minha filha, depois que arrancaram meus filhos de mim, eu virei um caco de gente. Um pedaço de mulher espalhado pelos cantos da casa. Tentei me agarrar na fé, mas até Deus parecia em silêncio. A única coisa que eu ouvia era o eco do grito do Tião. Mãe, mãe. Naquele tempo, mulher que chorava demais era chamada de perturbada. E foi assim que começaram a me ver por aqui. Eu passava nas ruas e as comadres cochichavam. Lá vai a doida da Celinha, diziam. Mas ninguém tinha peito para ouvir a verdade. No outro dia, criei coragem e fui até a delegacia. Bati o pé, exigi que alguém me ouvisse. O delegado Maum, homem de bigode grosso e cara de tacho, me atendeu com uma paciência de quem já não queria perder tempo. Meus filhos foram levados à força, eu gritei. O pai deles vendeu os dois pro coronel Assunção. Ele franziu a testa, mas logo relaxou na cadeira, cruzou os braços e me olhou com aquele olhar de quem já tinha decidido que eu era só mais uma mulher surtada. Dona Juscelia, seu marido esteve aqui semana passada. Disse que os meninos foram estudar no sul com os primos. Inclusive, trouxe documentação. Documentação falsificada. Ele armou tudo. Eu disse, quase implorando. O delegado suspirou, abriu uma gaveta e puxou um papel. Colocou sobre a mesa e empurrou devagarinho, como se estivesse lidando com uma bomba relógio. Tá aqui, ó. Assinatura do seu Agenor. Assinatura de um tal de Sebastião Assunção. Documento de tutela temporária. A lei tá com ele, dona. A lei tá com o diabo. Eu gritei com o coração estraçalhado. Saí de lá sentindo que o mundo era um lugar frio. Que justiça para mulher pobre e sem voz não existia. Fui na igreja. Padre Olavo tentou me consolar. Me mandou rezar. Mas eu não queria reza. Eu queria meus filhos de volta. Até minha mãe, mulher dura da roça, me chamou para conversar. Minha filha, aceita. Ele é o pai. Se fez isso é porque achou que era o melhor. O melhor para quem, mãe? Para quem? Mas ninguém ouvia. Ninguém me via. Fiquei dias sem sair de casa. O quarto deles virou meu altar. A cama ainda arrumada, os brinquedos no canto. Toda noite eu rezava. Escrevia cartas pros dois. Cartas que eu nunca soube onde mandar. Só para me sentir mais perto deles. Agenor não falava uma palavra. Passava por mim na sala como se fosse um estranho. Uma noite criei coragem e confrontei ele. Você acha que vai sair impune? Acha que o mundo não dá volta? Ele só me olhou com aquele olhar cínico e disse: um dia você vai me agradecer. Eles estão vivendo melhor do que aqui. Aquilo me deu vontade de voar no pescoço dele. Mas minha alma estava fraca demais para brigar. Eu já tinha perdido tudo que fazia sentido. Os anos foram passando e a dor foi se acomodando em mim. Como uma visita incômoda que não vai embora, mas você aprende a conviver. Me tornei a mulher que sussurra, que caminha leve para não incomodar, que olha para as outras crianças da vila e sonha que são suas. Nunca mais fui mãe de verdade. Só uma lembrança de mãe. Muita gente me perguntou por que não fugi, por que não larguei Agenor. Eu me perguntei isso também durante anos. Mas naquela época, mulher sem marido era desgraça. E eu não tinha ninguém para me acolher. As vizinhas se afastaram. Minha própria família me olhava com pena.
Eu era o retrato da derrota. A única coisa que me restava era a esperança teimosa. Tinha dia que eu acordava pensando: será que hoje eles voltam? A cada caminhão que passava na estrada, eu corria para a janela, feito criança esperando o presente. Mas os anos foram mudando tudo. As cartas que eu escrevia foram ficando esquecidas dentro de uma caixa. As fotos, amareladas. A dor, calada. E eu? Eu fui virando sombra. Até que, 17 anos depois, Agenor sofreu um acidente. Estava dirigindo um caminhão de mercadoria numa curva perigosa, no meio da madrugada. Dizem que cochilou no volante. O caminhão tombou e desceu ribanceira abaixo. O corpo dele só foi encontrado no dia seguinte. Sabe o que eu senti quando me contaram? Nada. Nenhuma lágrima. Nenhum lamento. Só um vazio. Era como se ele já tivesse morrido no dia que tirou meus filhos de mim. O enterro foi simples. Pouca gente apareceu. E ninguém chorou. Depois disso, fiquei sozinha naquela casa velha. Eu e meus fantasmas. Eu e meus silêncios. Até que, 30 anos depois daquele novembro maldito, numa manhã qualquer, 2 homens bateram no meu portão. E tudo voltou. A morte do Agenor não foi o fim. Foi só o ponto final de uma história que já estava torta há muito tempo. A verdade, minha filha, é que o nosso casamento já estava em ruínas desde aquele maldito dia em que ele entregou nossos filhos como se fossem encomenda. Mas viver com ele depois daquilo foi como morar dentro de um quarto escuro e mofado. Sem janela, sem ar, sem saída. Só dava para respirar se eu fingisse que nada tinha acontecido. E é isso que ele queria. Silêncio. A ausência dos meninos virava um fantasma na casa. Um fantasma que ele fingia não ver, mas que eu sentia em cada canto. Agenor passou a agir como se tivesse feito um favor para o mundo. Se orgulhava de ter resolvido a vida dos meninos. Disse uma vez na cara dura: um dia eles vão me agradecer. Eu não respondi. Porque se eu abrisse a boca, ia cuspir fogo. As noites eram as piores. Deitava ao lado de um homem que virou pedra. Um estranho que roncava tranquilo enquanto eu me revirava na cama, com o peito em chamas. Tinha noites em que eu me levantava sem fazer barulho e ia para o quartinho dos meninos. Me sentava no chão e ficava olhando as paredes, tentando escutar. Alguma lembrança. O cheiro deles já tinha sumido, mas a dor... Ah, essa nunca foi. Embora. Os vizinhos pararam de comentar. A vida foi seguindo como segue sempre para quem tá de fora. Quem sofre é que fica parado no tempo. Eu via as crianças da vila crescendo, indo para a escola, rindo com as mães. E pensava, será que o Tião também tá assim? E o Paulinho, será que aprendeu a escrever? Toda vez que passava um caminhão pela estrada, meu coração acelerava. E se fosse um deles voltando? E se... Mas era sempre alguém que não tinha nada a ver com a minha história. E cada não era uma facada a mais. Com o tempo, parei até de sonhar. Fui me acostumando a ser invisível dentro da própria vida. Cuidava da casa, fazia almoço, lavava a roupa de Agenor. Mas tudo no automático. Não era amor. Era sobrevivência. E palavras entre a gente viraram gemidos curtos e ordens secas. Ele chegava da roça, almoçava em silêncio, dormia. E no outro dia saía de novo. Às vezes, quando a pinga batia forte, ele se abria. Fiz o que tinha que ser feito. Não me arrependo. E eu só pensava, como pode o coração de um pai ser tão frio? Mas não dizia nada, porque discutir com ele era bater em ferro frio. E no fundo, eu também tinha medo. Medo dele, medo da solidão, medo de ser ainda mais rejeitada por um mundo que já tinha me virado as costas. No dia em que recebi a notícia do acidente, lembro que estava descascando batatas na cozinha. Era uma sexta-feira. A rádio ligada falava:
de uma batida na serra. Meu corpo gelou como se algo tivesse me avisando. 1 hora depois, bateram no portão. Era o Zé do caminhão, amigo dele. Tava com os olhos vermelhos. Celinha. O Agenor se foi. Não senti dor. Não chorei. Só disse: eu sei. Foi como se minha alma tivesse descansado. Como se aquele fardo tivesse escorregado das minhas costas depois de anos carregando pedra. Enterro foi sem pompa. Meia dúzia de conhecidos, uma coroa de flores e silêncio. Um silêncio pesado. Ninguém ousou dizer que ele foi bom homem, nem mesmo o padre, porque até os mortos têm fama, e a dele não era das melhores. Na hora de jogar terra no caixão, fiquei parada. Todo mundo já tinha ido embora. Eu fiquei lá sozinha, olhando para a cova aberta. Peguei um punhado de terra, fechei os olhos e disse baixinho: você tirou tudo de mim, mas não levou minha esperança. Joguei a terra e fui embora. Não por vingança, mas por fim. Eu precisava enterrar, junto com ele, aquele passado que me torturava. Só que o coração da gente não tem chave. Não é porque você quer esquecer que ele obedece. Nos meses seguintes, me vi num silêncio que doía mais do que a convivência com ele. A casa parecia maior, mais vazia. Às vezes, chamava o nome dos meninos em voz alta, só para ouvir eco. Passei a viver para mim. Aprendi a cuidar da horta, a costurar, a fazer bolo de fubá só para sentir o cheiro bom na cozinha. De vez em quando vendia uns bolos na feira. A vida foi ganhando outro ritmo. Devagar, mas meu. Mesmo assim, todo fim de tarde, eu me sentava na varanda com um café na mão e os olhos grudados na estrada. Um ritual. Como se algum dia, do nada, aquela poeira levantasse de novo. E em vez de arrancar o que era meu, trouxesse de volta. E trouxe. 30 anos depois, quando eu já tinha perdido até o jeito de sonhar com isso, a estrada me devolveu. 2 homens. 2 olhares conhecidos. 2 filhos que a vida levou. E que voltaram, com uma fúria no peito que eu não sabia se ia conseguir suportar. Era uma terça-feira. O céu estava nublado, com um cheiro de chuva no ar que só quem mora no sertão conhece. Eu tinha acabado de tirar um bolo de milho do forno, desses que crescem bonitos e racham por cima, quando ouvi baterem no portão. Era um toque firme, direto, como se quem estivesse ali soubesse exatamente o que queria. Naquele momento, meu coração parou. E não foi exagero, não. Foi como se o tempo tivesse parado junto com ele. Fiquei imóvel, com a mão ainda segurando o pano de prato. Uma sensação esquisita tomou meu corpo. Não era medo, nem susto. Era como se o passado tivesse vindo me cobrar. Abri o portão com as mãos trêmulas. E ali estavam eles. 2 homens. Um com a barba por fazer, alto, de olhar duro, vestindo uma camisa social surrada. O outro, mais novo, com um jeito inquieto, olhos grandes, castanhos e uma cicatriz no queixo. Não falaram nada de cara. Só me olharam. E eu senti. Eu soube, mesmo com a barba, mesmo crescidos, mesmo com os traços marcados pelo tempo, eu soube. O mais alto tinha os olhos do meu pai. O mais novo, o jeitinho de franzir a testa quando não entendia alguma coisa, igualzinho ao Paulinho. Dona Juscelia? O mais velho perguntou. A voz era grave, mas eu conhecia aquele timbre. Eu não consegui responder. O bolo de milho caiu das minhas mãos e eu tremi dos pés à cabeça. Tião? Murmurei quase sem voz. Paulinho? O mais novo franziu a testa, desconfiado. Não nos chame assim, ele disse seco. A gente só veio saber se o desgraçado ainda tá vivo. Foi como uma punhalada no meio. Do peito. Eles estavam ali, na minha frente, meus filhos. Mas não como eu tinha sonhado. Eles estavam amargos, frios, cheios de raiva.
Vieram não para matar a saudade, mas para cobrar. O pai de vocês morreu há alguns anos. Respondi, firme, mesmo com a voz embargada. O mais velho, Tião. Mesmo que não quisesse mais esse nome, fechou os punhos. Morreu? Antes de pagar pelo que fez? Eu tentei me aproximar, mas ele deu um passo para trás. Os olhos dele estavam cheios de fogo. Paulinho parecia confuso. Olhava para mim como se quisesse acreditar em alguma coisa, mas tivesse medo. A senhora sabia, né? Ele perguntou. Foi cúmplice? Aquilo me cortou fundo. Ver meus filhos me olhando como inimiga, me chamando de cúmplice. Eu que passei 30 anos escrevendo cartas para um destino que nunca respondeu. Eu nunca fui cúmplice de nada. Respondi com a voz trêmula. Eu fui vítima. Tanto quanto vocês. Eles se entreolharam. Não confiaram. Não ainda. Entra, por favor. Pedi. Deixa eu explicar. Deixa eu mostrar quem eu sou. Houve um silêncio. Longo. Tenso. Até que Paulinho, ainda relutante, empurrou o portão e entrou. Tião hesitou, mas veio logo atrás. Quando sentaram na cozinha, senti meu coração apertado. A mesma cozinha onde eles comeram mingau de milho, onde eu cantei cantigas para eles dormirem. Agora era cenário de desconfiança. Um deles olhava, tudo com frieza, o outro com um fio de lembrança nos olhos. Ofereci café, eles recusaram. Perguntaram onde o Agenor estava enterrado. Eu contei. E foi aí que Tião disparou. A gente passou a vida tentando achar ele. A gente fugiu da fazenda quando tinha idade para correr. Trabalhamos em tudo quanto é canto. Fomos atrás de pistas. Quando finalmente conseguimos juntar tudo, viemos preparados para fazer ele pagar. Paulinho se manteve calado, mas as lágrimas nos olhos dele gritavam. E a senhora? Ficou aqui esse tempo todo? Tião perguntou. O que fez quando ele nos vendeu? Foi quando desabei, e tudo saiu como um desabafo engasgado por décadas. Eu gritei, eu implorei, eu fui na polícia, no padre, nos vizinhos. Ninguém me ouviu. Me chamaram de maluca, de histérica. Ele mentiu para todo mundo. Disse que vocês tinham ido estudar no sul com uns primos. E como ele era o homem, quem ia duvidar? Paulinho baixou a cabeça. Eu fiquei, sim. Fiquei porque não tinha para onde ir. Não tinha quem me estendesse a mão. Fiquei com vergonha, com medo, com o coração partido. Mas nunca deixei de pensar em vocês. Nunca. Tenho cartas guardadas, fotos, brinquedos que escondi só para lembrar do cheiro de vocês. Aos poucos, o olhar de Paulinho começou a mudar. Tião ainda mantinha a dureza, mas uma rachadura apareceu na armadura dele. A senhora tá dizendo que foi enganada igual a gente? Eu tô dizendo que meu coração foi arrancado do peito junto com vocês. Eu só sobrevivi. Viver mesmo. Nunca mais vivi. O silêncio reinou. Um silêncio pesado, cheio de lembranças sufocadas. Eles disseram que voltariam no dia seguinte, que ainda tinham perguntas. E se foram. Quando o portão fechou atrás deles, eu caí de joelhos no chão da cozinha e chorei um choro que estava guardado há 30 anos. Meus filhos tinham voltado, mas não eram mais os meninos que brincavam no terreiro. E o amor agora teria que disputar espaço com a dor. Eles voltaram no dia seguinte, pontualmente, como se aquela visita fosse parte de uma missão. Tião vinha na frente, passos pesados, olhos frios. Paulinho andava um pouco atrás, como quem hesita entre seguir o irmão ou correr de volta para o passado. Eu já tinha deixado a mesa posta. Café quente, pão de queijo, bolo de laranja. Tudo feito com as mãos trêmulas e o coração estraçalhado. Mas nenhum dos dois tocou em nada. Não viemos aqui para comer. Tião disparou seco. Viemos para ouvir, engolir em seco. Era justo.
Depois de tudo que viveram, eu também teria 1000 perguntas. Então puxei a cadeira e me sentei, diante dos 2 homens que um dia foram os meninos do meu ventre. Eu já disse que nunca soube do plano do Agenor. Ele me pegou de surpresa. Quando percebi, vocês já estavam naquela caminhonete, sendo levados como se fossem sacos de milho. Eu gritei, corri, implorei. Fui em tudo quanto é lugar, mas ninguém me deu ouvidos. E depois? Tião apertou os olhos. Ficou com ele? Dormiu com ele? Viveu como se nada tivesse acontecido? Aquilo me cortou. Não, eu nunca mais fui mulher dele. Só continuei naquela casa porque não tinha para onde correr. Fiquei calada, vivendo como uma morta em pé. Cada canto da casa me lembrava vocês. Cada silêncio me machucava. Eu sobrevivi por vocês, por esperança. Só isso. Paulinho olhava para mim com os olhos marejados, mas ainda não dizia nada. A senhora tem prova disso? Tião provocou. Ou só palavras? Me levantei. Fui até o armário velho do quarto e peguei a caixa de papelão que guardei por décadas. Dentro dela, cartas nunca enviadas. Desenhos rabiscados que os meninos tinham feito. Um par de sapatinhos infantis, já gastos. Fotos antigas com os 3 sorrindo num mundo que desabaria pouco depois. Coloquei a caixa na mesa. Paulinho foi o primeiro a tocar. Tirou uma carta dobrada com cuidado, como se estivesse mexendo numa relíquia sagrada. Leu em silêncio. Depois, leu outra. E mais outra. Quando olhou para mim, os olhos estavam vermelhos. A senhora escrevia pra gente? Toda semana, durante anos. Eu não sabia onde mandar, mas precisava escrever. Era a única forma de conversar com vocês, de manter vocês vivos dentro de mim. Tião folheou as cartas, um pouco mais contido. Pegou uma foto nossa, onde ele devia ter uns 6 anos. Paulinho no colo. E eu sorrindo com eles no quintal. Ficou olhando por uns segundos, mas logo fechou, a cara de novo. Eu queria odiar a senhora. Ele disse baixinho. Quis isso a vida inteira. Achava que os 2 tinham nos abandonado. Que pai e mãe eram farinha do mesmo saco. E agora? Perguntei com a voz embargada. Agora, eu tô confuso. Ele respondeu com sinceridade. E isso dói mais do que a raiva. Paulinho respirou fundo. A primeira frase dele naquele dia veio como um alívio. Eu lembrava do seu cheiro, mesmo depois de tudo. Quando eu tinha pesadelos, era sua voz que eu escutava. Nunca consegui esquecer. Minhas lágrimas escorreram sem vergonha. Peguei a mão dele sobre a mesa e apertei como quem reencontra um pedaço da alma. Eu sabia que um dia vocês iam voltar. Rezei tanto. Chorei tanto. A senhora tem mais coisa guardada? Paulinho perguntou, emocionado. Assenti. Mostrei as roupinhas que restaram, um caderno de anotações onde eu escrevia memórias dos 2 e uma pequena medalhinha que Tião usava no pescoço quando pequeno. Quando entreguei para ele, os olhos do homem duro se encheram d'água. Eu achava que isso tinha sido jogado fora, ele murmurou. Nunca. Eu guardei tudo o que podia. O que não cabia na caixa ficou no coração. O clima ali já não era mais de cobrança. Era de confusão, de dor, de tentativa de reconciliação. Mas as feridas ainda estavam abertas demais. A senhora perdoou ele? Tião perguntou, referindo-se ao Agenor. Pensei um pouco antes de responder. Eu não perdoei, não. Mas também não deixei ele me matar em vida. O ódio só serve para fazer a gente adoecer. Eu quis sobreviver. Quis guardar amor para quando vocês voltassem. E vocês voltaram. Paulinho chorava abertamente agora. Tião segurava a emoção com dificuldade. Eu preciso de um tempo, ele disse, levantando. Para digerir isso. Para entender tudo. Claro, respondi. Eu espero.
Esperei 30 anos. Posso esperar mais um pouco. Eles saíram mais devagar dessa vez. Sem a pressa da raiva, mas também sem a leveza do perdão. Quando o portão se fechou novamente, eu senti que algo dentro de mim tinha mudado. Ainda era cedo para dizer que tudo estava resolvido. Mas era o primeiro passo. Depois de 30 anos meus filhos estavam começando a me ouvir. E talvez a me enxergar como mãe de novo. Depois daquele reencontro cheio de verdades duras, meus filhos voltaram a aparecer. Não todos os dias, mas aos poucos. Paulinho vinha mais. Às vezes aparecia com um saco de pão ou 1 litro de leite, dizendo que estava só de passagem. Mas eu sabia que era mais do que isso. Ele estava procurando o tempo perdido. E eu fazia questão de acolher cada minuto. Já o Tião... Ah, minha filha. O Tião era outro caso. Tinha um jeito fechado, como se a vida inteira tivesse ensinado ele a nunca baixar a guarda. Entrava sempre, com o rosto sério, os olhos escaneando cada canto da casa como se procurasse rastros do passado. E mesmo com tudo o que mostrei, ainda mantinha um pé atrás comigo. Você sabia, mãe. Tinha que ter feito mais. Tinha que ter impedido. Ele me chamava de mãe, sim. Mas com a voz dura, como se fosse um título que ele usava com desconfiança. Como se ainda estivesse me testando, medindo meu arrependimento. Tião, eu fiz o que consegui. Aquele homem era meu marido. Era respeitado na vila. Ninguém acreditava numa palavra que eu dizia. Mas ficou com ele. Ele insistia, batendo na mesma tecla. Dormiu no mesmo teto que ele. Fez comida para ele. Eu fiquei porque eu era mulher, sozinha, pobre e com a alma destruída. Eu fiquei, mas nunca perdoei. Nunca mais fui a mesma. Ele silenciava por alguns segundos. Mas depois voltava a se fechar. Como se o ódio dentro dele tivesse virado escudo. Já Paulinho me olhava com compaixão. Era mais sensível, mais aberto. Um dia, enquanto tomava café comigo, contou. Eu sonhava com a senhora, sabia? Quando a coisa ficava feia na fazenda, quando o coronel batia na gente, eu fechava os olhos e lembrava do seu colo. Era o único lugar seguro que eu conhecia. Math. Deu um nó na garganta. Porque era para ser assim sempre. Eles tinham que ter crescido no meu colo, não debaixo de tapa de estranho. O que aconteceu com vocês lá? Perguntei com medo da resposta. Paulinho baixou os olhos. A gente era mão de obra. Trabalhava no curral, cuidava dos porcos, capinava a terra. Dormíamos num quartinho com colchão de palha. Tinha dias que só comíamos o que sobrava. Apanhamos muito. E quando a gente chorava. Eles diziam que era culpa da senhora, que foi você quem mandou a gente pra lá. Aquilo foi como uma facada. Eu senti meu corpo inteiro estremecer. Minha imagem, minha voz, usada para justificar o mal que faziam com meus filhos. Mas a gente não acreditava. Ele disse. No fundo, a gente sabia que tinha alguma coisa errada. E como vocês conseguiram fugir? Paulinho sorriu de canto. Um sorriso triste. Um dia, Tião se revoltou. Já era quase homem, forte. Pegou uma enxada e enfrentou um dos capatazes. Quase matou o homem. Aí a gente correu. Ficamos dias no mato, comendo fruta do mato e dormindo no chão. Depois, fomos andando de cidade em cidade, fazendo bico. Só muito tempo depois conseguimos documentos, trabalho fixo, vida mais ou menos. E por que não voltaram antes? Perguntei quase sem ar. Porque a gente achava que você tinha sido parte daquilo. Tião principalmente alimentava essa ideia. E eu não sabia o que pensar. A dor era grande demais. Suspirei. A verdade é que a dor não é medida pelo tempo, mas pelas marcas que ela deixa. E os dois carregavam cicatrizes profundas, visíveis e invisíveis.
A cada conversa eu tentava costurar um pedaço da nossa história, mesmo sabendo que algumas costuras nunca iam fechar por completo. Tião apareceu 2 dias depois. Sentou na sala com um caderno velho na mão. Era o caderno onde eu anotava as datas das cartas que escrevia para eles, mesmo sem saber se algum dia iriam ler. Você escreveu pra gente durante 17 anos, ele disse com o olhar fixo no papel. Isso não é coisa de quem abandonou. Nunca abandonei, respondi. Nem por um segundo. Ele fechou o caderno devagar e me olhou com os olhos marejados, mas ainda contidos. Eu queria ter te odiado pra sempre. Era mais fácil. Mas agora, não sei mais o que sentir. Sente o que for preciso, meu filho. Mas só não some de novo. Ele assentiu. E pela primeira vez, Tião me abraçou. Um abraço duro, demorado, carregado de tudo o que a gente não viveu. Eu chorei ali, com o rosto colado no peito dele, sentindo que talvez, só talvez, a gente tivesse começando a se curar. Mas eu sabia que ainda havia muito caminho pela frente. A dor deles era funda, e eu não podia apagar o passado. Só podia estar ali, inteira, para tentar construir um novo começo. E ali, naquela sala onde antes só morava o silêncio, eu ouvi o primeiro som de recomeço. O choro do perdão se misturando ao som da esperança. Alguns dias depois, Tião apareceu bem cedo. Nem me esperou preparar o café. Bateu no portão com força. E quando abri, só disse: "Quero ver o túmulo dele." Sabia que aquele momento ia chegar. Desde que os meninos voltaram, sentia que Tião carregava dentro dele um peso que só ia aliviar quando encarasse o passado cara a cara. Ou, no caso, pedra a pedra. Me vesti em silêncio. Peguei a sombrinha desbotada e fomos caminhando lado a lado até o cemitério velho da vila. O caminho era curto, mas o silêncio entre nós era comprido. Paulinho apareceu no meio do caminho, vindo de bicicleta, como se tivesse sentido no peito que o irmão ia precisar dele. Se juntou a nós sem dizer nada. Era como se todos já soubessem o que vinha pela frente. Chegando no cemitério, o porteiro já me conhecia. Abriu o portão com um aceno respeitoso. Caminhamos até o túmulo de Agenor, que ficava num cantinho da ala mais antiga. Era uma lápide simples, com o nome, a data de nascimento e morte, e uma cruz de cimento quebrada na ponta. Tião parou em frente ao túmulo. Cruzou os braços, olhou fixamente para a pedra como se enxergasse muito além dela. Paulinho ficou um passo atrás, em silêncio. Eu também não disse nada. Aquele momento era deles. "Aqui jaz um covarde", Tião murmurou depois de alguns segundos. "Um homem que vendeu os próprios filhos por dinheiro." O ar estava pesado, o céu nublado, ameaçando chuva, como se até o tempo tivesse entrado no luto. Tião se agachou e tirou do bolso a aliança que encontrou entre as coisas da mãe. A mesma que Agenor usava no dedo desde que casamos. "Isso aqui não vale nada", ele disse, jogando a aliança com força sobre a lápide. O metal bateu na pedra e escorregou para o chão. "Nem essa aliança, nem o sangue dele." Paulinho se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. "Ele destruiu a gente, mas também destruiu a senhora, Tião. Ela ficou viva por fora, mas morta por dentro." Tião virou o rosto para mim. Pela primeira vez, não havia raiva, só cansaço. Um cansaço de quem passou a vida brigando com um fantasma. Ele devia ter escutado sua própria mulher. Devia ter criado a gente junto. A gente podia ter tido uma vida normal. Ele fez as escolhas erradas. Eu disse com calma. "Mas a gente ainda pode fazer as certas." Tião respirou fundo. Se ajoelhou diante do túmulo, passou a mão sobre a terra seca e falou baixinho. "Eu não te perdoo.
e nunca vou te perdoar. Mas não vou deixar que o que você fez continue me controlando. Ficamos ali mais alguns minutos. Paulinho segurou minha mão. Tião se levantou devagar e, sem olhar para trás, caminhamos juntos até a saída do cemitério. No caminho de volta, o silêncio era outro. Não era mais aquele silêncio de raiva contida. Era um silêncio de alívio, de despedida do peso que os dois carregaram por 3 décadas. Quando chegamos em casa, ofereci café. Dessa vez, Tião aceitou. Sentou à mesa, passou manteiga no pão e falou: "Não sei como se vive em paz depois de tanto tempo de guerra. Mas quero tentar." Paulinho sorriu. Eu também. Ficamos os 3 ali, em volta da mesa da cozinha, como uma família tentando reaprender a ser família. As palavras ainda vinham com cuidado, mas o calor humano preenchia cada canto da casa. Naquele mesmo dia, uma vizinha das antigas, a dona Cotinha, apareceu no portão. Tava de cabelo preso num coque e com o rosto marcado pelos anos, mas a língua afiada de sempre. "Celinha, ouvi dizer que seus meninos voltaram." "Voltaram, sim", respondi com orgulho. Ela olhou para Tião e Paulinho, sorriu e disse: "Vi esses meninos pequenos correndo por essa rua. O povo todo dizia que você tinha endoidado, mas eu sabia. Eu sempre soube que você falava a verdade. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém me reconheceu como mãe com respeito. Eles estão aqui agora", eu disse com firmeza. "E é isso que importa." Dona Cotinha foi embora com um sorriso no rosto. E eu fiquei ali, sentada entre meus filhos, sentindo que alguma coisa tinha mudado. Não era só o reencontro, era o recomeço. Um novo laço sendo costurado com a linha da verdade e o tecido do tempo. Claro que ainda existia dor. As feridas não se fecham da noite pro dia. Mas a mágoa, aquela que corrói por dentro, estava começando a dar lugar para outra coisa. Esperança. E naquele dia, olhando para os olhos de Tião e Paulinho, eu tive certeza. O pior já tinha passado. Agora era hora de reconstruir. Depois daquele dia no cemitério, alguma coisa mudou. Não só entre nós, mas dentro da casa. O ar parecia menos pesado. As paredes, antes silenciosas, começaram a devolver os sons de outrora. O riso tímido do Paulinho, o arrastar das botas do Tião, até o estalar do pão no café da manhã. Tudo era pequeno, mas precioso. Tião ainda era contido. Tinha dias em que chegava e só respondia com sim ou não. Mas tinha outros em que falava mais, contava coisas da vida dura que levaram, das cidades por onde passaram, das noites frias sem teto e dos dias quentes de trabalho em obra. Cada história era como puxar um fio de um novelo que estava há muito tempo embolado. E quanto mais puxávamos, mais a dor se misturava à lembrança. Paulinho era o contrário. Parecia ter um baú guardado no peito. E agora que o abrira, não queria mais fechar. Um dia desses, apareceu com uma caixinha de madeira na mão. Era um relicário. A gente achou isso no fundo de um baú da fazenda, antes de fugir. Ele disse, me entregando com cuidado. Quando abri, levei um susto. Dentro havia uma foto minha, com os 2 no colo, ainda pequenos. A imagem estava desbotada, mas era nítida. Eu reconhecia aquele dia. Tinha sido num domingo, pouco antes de tudo acontecer. Tínhamos feito piquenique no quintal. O coronel dizia que você não ligava pra gente. Mas quando achei isso, comecei a desconfiar. Fiquei sem palavras. Ver aquela foto, nas mãos do meu filho, depois de tanto tempo, foi como um abraço do passado. As lágrimas vieram sem pedir licença. Essa foto era a minha preferida, eu disse, tocando o papel com os dedos trêmulos. Eu não sabia que ele tinha pegado. Tião se aproximou, olhou por cima do meu ombro e murmurou.
Eu também lembro desse dia. A senhora cantava uma música. Aquela da Morena Tropicana. Sorri. Era verdade. Eles estavam correndo no quintal e eu cantava, alto, toda desajeitada, enquanto fazia limonada. E Agenor? Estava calado, como sempre. Talvez já planejando a tragédia que viria depois. Vocês ainda gostam de música? Perguntei, tentando trazer um pouco de leveza. Paulinho canta. Tião respondeu com um riso debochado. Mas desafina igual grilo gripado. Paulinho riu. E foi a primeira vez que ouvi aquele riso solto, de menino, saindo da boca de um homem marcado. A gente pode cantar juntos depois, eu disse. Cantar cura, coisa que nem remédio resolve. Eles assentiram, e naquele fim de tarde ficamos no quintal. Peguei meu velho radinho de pilha, sintonizei uma estação de forró antigo e deixei tocar. Paulinho arriscou um passo ou outro, desajeitado. Tião ficou só assistindo, encostado na parede, mas com um sorriso escondido no canto da boca. Pela primeira vez, vi ali os meninos que eu criei nos primeiros anos. O tempo não apaga tudo. Às vezes, só esconde. No dia seguinte, Tião chegou com um envelope nas mãos. Achei que devia ver isso, disse, me entregando. Dentro tinha um papel manchado, meio amassado. Era uma carta, escrita por Agenor. Eu tremi só de ver a letra dele. Pensei 2 vezes antes de abrir, mas abri. A carta era simples, direta. Dizia: se um dia vocês voltarem, quero que saibam que fiz o que achei certo. Eu era um homem de pouco, com medo do mundo. Acreditei que aquele fazendeiro daria futuro para vocês. Talvez eu tenha errado. Talvez tenha sido covarde. Mas fiz com a cabeça de um homem fraco, não com o coração de um monstro. Assinei a cruz no peito e respirei fundo. Não era um pedido de perdão. Era uma tentativa de explicação. Fraca, tardia, mas ainda assim, humana. Onde você achou isso? Perguntei. Entre os papéis velhos da venda. Um caderno de contas. Tava escondido lá. Paulinho leu junto comigo e ficou em silêncio. O peso daquela carta caiu sobre nós de forma estranha. Não redimia Agenor, mas talvez explicasse a covardia dele. E você, Tião? Perguntei. O que sentiu ao ler? Ele pensou um pouco antes de responder. Senti raiva. Depois alívio. Depois nada. Às vezes, o nada é o começo da paz. Murmurei. Naquela noite não dormi. Fiquei pensando na vida, nos caminhos que ela nos impõe, nos laços que se quebram e nos que se reatam, mesmo com remendos. Fui até o quarto dos meninos, onde tudo tinha começado. Sentei na cama, peguei a velha colcha bordada e rezei. Pela primeira vez, rezei não para ter meus filhos de volta, mas para que eles ficassem em paz, aqui, comigo, no tempo que nos restava. O passado ainda doía, mas agora... Ele não era mais um peso solitário. Era uma memória dividida. E dividir a dor com quem se ama já é por si só um tipo de cura. Depois de tantos anos de silêncio, mágoa e saudade, a casa começou a ter som de novo. Mas não era só o barulho das vozes ou da chaleira apitando no fogão. Era aquele som invisível que a gente sente no coração quando sabe que, apesar de tudo, está no caminho certo. Tião, com seu jeito duro, já não evitava tantos abraços. Era tímido, sim. Mas um dia, na cozinha, me pegou de surpresa. Estava preparando arroz e feijão, do jeito que eles gostavam quando eram pequenos. Quando ele chegou por trás e disse, meio sem jeito: "Quer ajuda?" Olhei para ele como quem vê milagre. "Quer cortar o cheiro verde?" "Só se não for para picar muito miúdo", respondeu rindo de canto. Era isso. Coisas pequenas, mas que faziam meu coração pular
feito menina nova. Paulinho, por sua vez, já era parte da casa. Trazia frutas da feira, mexia na antena da televisão, pendurava roupa no varal. Até arrumou um quartinho nos fundos para dormir quando passava por ali. Disse que se sentia em casa. E aquilo para mim foi como uma declaração de amor. Comecei a voltar a ser quem eu era antes de tudo. Bordava de manhã, fazia bolos à tarde. E à noite sentávamos juntos na varanda, conversando besteira, olhando o céu, contando estrela. Paulinho adorava falar do futuro. Dizia que queria trazer os filhos dele para me conhecer. Tenho 2, disse ele um dia com orgulho nos olhos. Um casal. A mais velha se chama Ana, tem 17. O pequeno o Leozinho tem 8. Leozinho, repeti emocionada. Será que ele puxou você? Só na bagunça. Ele riu. O gênio é da mãe, Tião. Também tinha uma vida do lado de fora. Trabalhava como pedreiro e morava em outra cidade, a uns quilômetros dali. Mas nas folgas, aparecia. Sempre com um pãozinho na sacola ou uma fruta que eu gostava. Um dia, me trouxe até um rádio novo, já que o antigo vivia chiando. Cê merece ouvir música sem chiado, mãe. Mãe. Aquela palavra, dita com verdade, ainda me fazia chorar por dentro. Tantos anos sonhando em ouvi-la de novo. E agora ela vinha com naturalidade, como se nunca tivesse faltado. Mas o caminho não era só de flores. Tinha dias em que Tião se recolhia. Ficava na dele, calado, os olhos perdidos no horizonte. Eu sabia. O passado ainda o visitava. A dor não vai embora fácil. Ela se acomoda, muda de lugar, mas não desaparece. Num desses dias, me sentei ao lado dele no quintal. Ele olhava pro nada, mastigando pensamentos. Tá tudo bem, filho? Ele demorou para responder. Depois soltou. Às vezes fico pensando em como teria sido a vida da gente se nada daquilo tivesse acontecido. Será que eu teria estudado? Virado médico? Ou só um cara comum, mas feliz? Segurei a mão dele, rugosa, calejada. Tão diferente da mãozinha que eu segurava quando ele era criança. Filho, o que aconteceu com a gente foi cruel. Mas a gente tá aqui, vivo e junto. Isso já é um milagre, ele assentiu. Depois, com os olhos marejados. Eu te amo, mãe. Só não sabia como dizer isso antes. Fiquei sem ar, sem fala. Só abracei aquele homem enorme e chorei no ombro dele. Paulinho apareceu na cena. E num instante estávamos os 3 abraçados, debaixo do céu alaranjado do entardecer, como uma família que finalmente se permitiu amar de novo. Na semana seguinte, Paulinho trouxe os filhos para me conhecer. Quando vi Ana descendo do carro, alta, linda, com um sorriso doce, meu coração quase saiu pela boca. O Leozinho, com os cabelos bagunçados e os olhos espertos, me abraçou sem cerimônia. Vó Celinha, ele gritou, e eu quase desabei. Preparei um almoço daqueles de festa. Frango com quiabo, arroz soltinho, farofa, salada de tomate. Fiz até doce de leite caseiro. A mesa ficou cheia de vozes, de pratos batendo, de garfos tilintando. E aquilo, minha filha, era música para minha alma. Tião também veio. Chegou de camisa nova, cabelo penteado. Trouxe flores. Me deu um beijo na testa. E me chamou de Mainha. Ninguém comentou, mas os olhos de Paulinho brilharam. E os meus transbordaram. Mais tarde, enquanto Ana me ajudava a secar a louça, ela disse: minha mãe sempre falava que o pai tinha uma tristeza escondida. Agora entendi o motivo. A senhora é o pedaço que faltava nele. Aquilo me fez tremer. Abracei a menina e sussurrei: e vocês são o pedaço que faltava em mim. Naquele dia, depois que todos foram embora, fiquei sozinha na varanda, a brisa da noite bagunçando meus cabelos brancos. Fechei os olhos e agradeci por ter sobrevivido à dor,
por não ter deixado o ódio me consumir e, principalmente, por ter tido força para esperar. Esperar os filhos que a vida levou e que o amor trouxe de volta. Ainda havia tempo. Ainda havia vida. E agora havia nós. O tempo tem um jeito estranho de passar quando a alma começa a sarar. Parece que tudo que antes era pesado vai ficando leve. E os silêncios... os silêncios mudam. Deixam de ser vazios, doídos, e passam a ser aqueles momentos gostosos de paz. Silêncio de quem tá em casa, de quem tá em paz. Depois da visita dos netos, a casa nunca mais foi a mesma. Até o relógio de parede que antes parecia parado começou a marcar os segundos com mais alegria. Meus dias passaram a ter mais propósito. Tinha pão para assar, almoço para fazer, roupa de menino para lavar. Tinha barulho de risada de novo. Tinha família. Paulinho vinha todo fim de semana. Às vezes sozinho, às vezes com os filhos. A Ana adorava ouvir minhas histórias. Dizia que ia escrever um livro sobre mim. O Leozinho já vinha correndo direto para o quintal para brincar com as galinhas ou subir no pé de goiaba, como o pai dele fazia. E o Tião... o Tião. Ele demorou mais, mas quando decidiu, veio com tudo. Comprou um pedaço de terra aqui perto. Construiu uma casa simples. Disse que queria envelhecer onde nasceu, voltar às raízes. E que, dessa vez, queria que a mãe estivesse por perto. O jeito dele ainda era seco, mas os olhos já não carregavam aquele peso de antes. Era um outro homem. Um homem em reconstrução. Um dia ele me chamou para caminhar até o campo onde os meninos brincavam quando pequenos. Lembro que o céu estava azulzinho, com umas nuvens espalhadas feito algodão. Sentamos debaixo de uma árvore e ele me entregou um caderninho. Escrevi umas coisas aqui, disse. Coisas que eu nunca tive coragem de dizer. Li devagar. Eram palavras duras, mas sinceras. Contava como foi crescer sem saber se era amado, como teve raiva do mundo, como achou que nunca ia perdoar. Mas também dizia que depois de tudo, percebeu que guardar ódio era como tomar veneno esperando que o outro morra. A última frase me desmontou. Hoje eu sei que a senhora nunca me deixou. Só estava esperando eu voltar. Fechei o caderno com os olhos molhados e abracei ele ali mesmo, debaixo da sombra. O abraço dele foi firme, verdadeiro, daquele que cicatriza a ferida antiga. Te amo, mãe, ele disse, dessa vez com voz limpa, sem peso. E eu sempre te amei, meu filho, mesmo quando o mundo inteiro dizia que você não voltaria. Numa tarde qualquer, fui até o túmulo do Agenor sozinha. Levei flores, não porque ele merecesse, mas porque eu precisava me despedir por inteiro. Fiquei ali parada, em silêncio, com o coração limpo. Eles voltaram, murmurei. E você perdeu a chance de amar. Eu lamento por você. Não pelo que me fez, mas pelo que não viveu. Deixei as flores e fui embora. Leve, sem mágoa, sem ódio, só com a certeza de que eu sobrevivi. De volta em casa, encontrei Paulinho e Tião consertando a cerca. Os dois discutindo sobre o tamanho da madeira, mas rindo ao mesmo tempo. Me sentei na varanda com um café na mão e fiquei só olhando. Aquilo era o paraíso para mim. Um pouco depois, Ana saiu com uma folha na mão. Vó, escrevi o começo do livro. Quer ouvir? Assenti com um sorriso. Ela começou. Essa é a história de uma mulher que teve os filhos arrancados dos braços, mas nunca do coração. De uma mãe que venceu o silêncio com a esperança. E que, mesmo depois de tantas cicatrizes, ainda acreditava no amor. Não consegui conter o choro. Você vai fazer muita gente entender o que é ser mãe, Ana. Vai mostrar que esperança não morre. Só dorme um pouco. A menina sorriu
orgulhosa. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja, rosa e dourado. Um espetáculo que parecia feito só para nós. A brisa soprava mansa, levando embora os últimos traços de dor. E ali, naquela varanda, cercada pelos meus meninos e pelos filhos deles, eu entendi que o tempo é mesmo um curador. Porque eu não só sobrevivi, eu renasci. O silêncio que um dia me sufocou, hoje era só o intervalo entre uma risada e outra. E no fundo, minha filha, eu sabia que tudo tinha valido a pena. Porque o amor, quando é de mãe, sempre encontra o caminho de volta. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos exclusivos. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima!